Então, nosso conteúdo vai ser geometria analítica, o ponto. Noções iniciais, né, do ponto. Nós temos o ponto, segmentos e distância. Então, a gente vai iniciar pelo ponto. A geometria analítica descreve curvas e figuras por suas respectivas equações e as analisa por meio de gráficos, estabelecendo relações algébricos geométricas. Desse modo, uma figura geométrica pode ter suas propriedades analisadas e estudadas por procedimentos algébricos. Então, a gente vai ver inicialmente o ponto e o sistema cartesiano ortogonal. Então, nós temos aqui, né, o sistema cartesiano ortogonal. Nós temos duas retas perpendiculares. Por que são perpendiculares? Porque formam 4 ângulos de 90 graus, né? O eixo horizontal nós chamamos do eixo X, ou seja, o eixo das abscissas, e o eixo da vertical é o eixo Y, nós chamamos do eixo das ordenadas. Então, cada ponto dentro desse plano cartesiano nós chamamos de pontos coordenados. No caso aqui, nós sempre vamos olhar para o plano cartesiano do sentido anti-horário, né? Da direita para a esquerda, ele faz esse sentido aqui, ó. Então, nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Então, qualquer par ordenado dentro desse plano cartesiano, primeiro vem o valor do eixo das abscissas, que é o valor de x, e segundo, o eixo das ordenadas, que é o valor de y. Por exemplo, quem é que está bem aqui na origem? Na origem, nós temos o ponto, o x na origem é 0, e o y na origem também vai ser 0. Então, a partir do sistema estabelecido, podemos localizar qualquer ponto dentro desse plano cartesiano. Olha aqui, genericamente falando, nós temos o XP, não é isso? E nós temos o YP. Quem é nosso par ordenado? XP, YP. Lembrando que, para a direita, o X é positivo, ou seja, ele é positivo tanto no primeiro quadrante, vamos lembrar bem aqui do slide anterior, primeiro, segundo, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Então, o x, quando se trata do x à direita da origem, ou seja, no primeiro e no quarto quadrante, o x é positivo. Quando o x é para a esquerda da origem, no segundo e no terceiro quadrante, o x é negativo. No eixo das ordenadas, que é o eixo y, quando o y está acima da origem, no primeiro quadrante é positivo e no segundo quadrante também ele vai ser positivo. Quando o y está abaixo da origem, ele é negativo, tanto no terceiro quadrante como no quarto quadrante. Então, esse ponto aqui que foi identificado como XP, YP, ele pertence ao primeiro quadrante, sendo que o XP, o das abscissas, é maior do que 0 e o YP também é maior do que 0. Se for no segundo quadrante, o X é menor do que 0 e o Y é maior do que 0. Se for no terceiro, o x e o y são menores do que 0. E se for no quarto, o x é maior do que 0 e o y é menor do que 0. E se o ponto P pertencer, vamos supor, eu quero só esse ponto aqui, que é o XP, ele pertence então ao eixo das abscissas, significa dizer que o y dele é 0. E se eu quiser for esse ponto aqui? No caso do XP, nós teremos quem? X e o y é 0, então pertence ao eixo das abscissas. E se eu quiser o YP? Então, quem é o x aqui? É 0, e eu vou ter ele pertencendo ao eixo das ordenadas. Então, analisando aqui, né, esse plano cartesiano, vamos marcar alguns pontos dentro desse plano cartesiano. Então, vamos lá. Eu quero o ponto A, e o ponto A, ele é localizado, o ponto coordenado dele é 3 e 4. Onde é que está localizado o ponto A? Vamos lá. Se os dois são positivos, então eu já sei que ele está localizado no primeiro quadrante, porque tanto o x como o y pertencem ao primeiro quadrante. E cadê esse ponto A? Olha aqui, primeiro eu olho para o x, depois eu olho para o y. Então, o ponto A está localizado nesse ponto do primeiro quadrante. Então, agora eu quero o ponto B. O ponto B, ele tem o ponto coordenado -1 e -3. Então, só em olhar para os sinais, eu já sei qual é o quadrante que ele vai pertencer. Como ambos são negativos, eu já sei que o ponto B vai pertencer ao terceiro
quadrante. Então, basta eu ligar quem é o x aqui, menos 1. Quem é o y, menos 3. Então, o ponto B está localizado nesse ponto coordenado. Então, vamos para um próximo ponto, o ponto C. O ponto C, ele é menos 2 e 4. Então, o x é negativo, o y é positivo. Se o x é negativo e o y é positivo, ele pertence a qual quadrante? Ao segundo. Então, quem é o x? Menos 2 e o y é 4. Então, o ponto C está localizado nesse ponto coordenado. Eu quero agora o ponto D. O ponto D é 1 e menos 3. Positivo para x, negativo para y. Então, pertence ao quarto quadrante. Então, é 1 para x e menos 3 para y. Então, está aqui o ponto D. Mais um ponto. Eu quero o ponto E. E o ponto E, ele está localizado em 2 e 0. Significa dizer que o ponto E pertence a qual eixo? O eixo das abscissas. O x é 2 e o y é 0. Então, ele está localizado sobre o eixo. E vamos para mais um ponto, o ponto F. O ponto F, o x é 0 e o y é menos 4. Então, se o y é menos 4 e o x é 0, ele pertence ao eixo das ordenadas. Está localizado bem aqui no ponto menos 4. E se eu escolhesse a origem é quem? 0 para x e 0 para y. Exemplo, determinar o valor real de B, de modo que o ponto B pertence ao eixo das abscissas. Quem é o eixo das abscissas? Só pertence ao eixo das abscissas quando nós temos esse ponto. Nós temos o valor de x e o y é 0. Logo, eu vou igualar B menos 4 a 0. Olha aqui. Se o ponto B pertence ao eixo das abscissas, então o y é 0. Então, vai ficar B menos 4 igual a 0. Logo, B é igual. O 4 está negativo, vai passar positivo. Exemplo. Vamos determinar as coordenadas desses pontos indicados aqui. Então, vamos lá. O ponto A. Quem é o ponto A aqui nesse caso? Primeiro eu olho para o eixo x. É 3 e o y é 2. Então, o ponto A é 3 e 2. Quem é o ponto B? Vamos lá. Cadê o B? Ó, primeiro é o x. O x é 1 e o y é menos 1. Não vamos confundir, gente. O ponto C. Vamos lá. O ponto C, primeiro é x, ó, menos 3 e 4 para y. Menos 3 e 4. O ponto D. O ponto D está aqui no terceiro quadrante, ó, o x é menos 1 e o y é menos 3. O ponto E. O ponto E, ele pertence ao eixo, ó, das abscissas. Então, significa dizer que o y é 0. Então, o x é 2 e o y é 0. Então, é 2 e 0. Nós temos o ponto F? Não, né? Então, nós temos A, B, C, D e E. Então, vamos praticar um pouco. Vamos localizar no plano cartesiano esses pontos aqui, ó, A, B, C, D e E. Então, vamos lá. Quem é o ponto A? 0 para x e menos 3 para y. O x é 0 e o y é menos 3. Significa dizer que ele pertence ao eixo das ordenadas, ó. Eixo y, eixo x. E é negativo, então é abaixo da origem. Então, menos 1, menos 2, menos 3. Então, o ponto A está localizado aqui, ó. Deixa eu melhorar bem aqui essa situação desse ponto. Essa cor não ficou legal, então vamos colocar uma corzinha melhor. Ó. O menos 3 está localizado aí, então, se aqui é menos 3, o ponto A está localizado aqui. Ponto B, x é 3 e o y é menos 4. Então, vamos lá. O x é positivo e o y é negativo. Então, nós temos, ó, 1, 2
3. O x é 3 e o y é menos 4. Isso aqui é menos 3, então nesse pontinho aqui é o menos 4. Ó. Então, o ponto B está localizado aqui nesse ponto. O ponto C, o x é 5 e o y é 6. Ambos são positivos, está no primeiro quadrante. Então, 4, 5. Olha o 5 aqui do x. E o y é 6, está acima da origem, porque é positivo. 2, 3, 4, 5, 6. Então, o 6 está aqui. Então, o ponto C está localizado nesse ponto. O ponto C. O ponto D, o x é menos 2 e o y é menos 5. Ambos no terceiro quadrante, ó. Menos 1, menos 2. Menos 4, né? Menos 5. E aqui, ó. Então, nesse pontinho bem aqui, nós temos a localização do ponto D. E por último, o ponto E, que é menos 3 é o x e o y é 5, segundo quadrante. Então, nós temos aqui o menos 3 e nós temos o 5 aqui, ó. Acima da origem, porque é positivo. E por último, aqui nós temos o ponto E. Então, vamos agora para a distância entre dois pontos. Então, distância entre pontos, né? Pelo teorema de Pitágoras, nós já sabemos que num triângulo retângulo, ó, que nós temos aqui nessa figura, nós temos dois catetos e o lado maior do triângulo nós chamamos de hipotenusa, que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, eu já sei que essa distância de A até C, ó, essa distância de A até C ao quadrado, vai ser igual à distância de A até B ao quadrado mais a distância de B a C ao quadrado. Olha aí. AC, então esse quadrado aqui, ó, se transforma em raiz, né? A operação inversa de AB ao quadrado mais C ao quadrado. Então, quem é que vai ser esse AC? A raiz de AB. Quem é AB? 4 ao quadrado mais quem é BC? 3 ao quadrado. Então, 4 ao quadrado é 16. Opa. Então, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16, mais 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 16 mais 9, 25. E a raiz de 25 é 5. Logo, a distância entre A até C é de 5 km, já que é essa medida que nós estamos falando. Vamos generalizar o cálculo da distância de AB entre dois pontos quaisquer, né, dentro do plano cartesiano ortogonal. Então, nós temos o ponto A, que com certeza ele tem um ponto coordenado x e y, e o ponto B também, que tem x e y. Para isso, vamos representá-los no plano cartesiano, supondo que o ponto A é diferente do ponto B. E que esses pontos não estão alinhados nem vertical nem horizontal, porque se estão alinhados horizontal, basta eu olhar para o eixo das abscissas. Se estão alinhados no eixo vertical, basta eu olhar para o eixo das ordenadas. Então, a distância de A até B vai ser quem? Vai ser a distância de AC, do ponto x até o ponto xb ao quadrado, né? Mais a distância de C a B, ou de B a C, né? Que é o YA mais o YB, né? E o YB ao quadrado. Então, vamos lá. Olha aí, nós temos a distância de AB é igual a AC ao quadrado mais BC ao quadrado, como está nesse triângulo aqui, retângulo aqui que a gente está vendo. Então, quem vai ser essa distância? Vamos observar, ó. Nós já sabemos que a distância de AB é igual a raiz, né? Que é aquele quadradozinho daqui que se transforma em raiz aqui do outro lado, né? Já que são operações inversas. Como é que vai ficar? Vai ser, ó, o xb, que é o ponto inicial, menos o xa, que é o xb, que é o ponto final, desculpa, menos o inicial quadrado, mais o yb, que é o ponto final, menos o inicial, que é o ya ao quadrado. Portanto, a fórmula da distância é quem? Distância de AB é igual a raiz xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Ou seja, a diferença das abscissas ao quadrado mais a diferença das ordenadas ao quadrado.
Vamos treinar um pouquinho, né? Exercício: calcular a distância entre os pontos A e B. Então, o primeiro passo, para eu não errar, é identificar os valores do x, né, dos pontos A, quem é o x e quem é o y, e do ponto B, quem é o x e quem é o y. Então, quem é o xa? Ele já até identificou. O xa no ponto A é 0. O y no ponto A é 3. Confere? Olha aqui. No ponto B, o xb é 2 e o yb é menos 1. Também está conferido aqui, ó. Então, basta jogar na fórmula. Distância de AB é igual a raiz do xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Então, substituindo, quem é o xb? Ó? 2, né? Menos, quem é o xa? 0 ao quadrado, ok? Mais, quem é o yb? Menos 1, menos da fórmula, olha aqui, ó, é o menusinho da fórmula, viu? Quem é o ya? 3 positivo, ó, 3 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar como? 2 menos 0, 2 ao quadrado, mais menos 3 e menos 1 é quem? Sinais iguais, conserva e soma. 1 mais 3, 4. Então, quem é 2 ao quadrado? 4. Mais menos 4 ao quadrado. Ó, faltou o quadradozinho aqui. Quem é menos 4 ao quadrado? É menos 4, que multiplica menos 4. Então, vai ficar como? Jogo de sinais, não é isso? Menos por menos, mais. 4 vezes 4, 16. Então, vai ficar 4 mais 16. Então, o que é que vai acontecer aqui? A distância de A até B, lembrando que tem as raízes, né? Que eu não estava colocando aqui no meu cálculozinho. Raiz vai ser igual a raiz, 4 mais 16, 20. Só que como a raiz de 20 não é uma raiz exata, eu fatoro. Quem é o 20 fatorado? Vamos lá. Eu vou dividir. 20 dividido para 2, 10. 10 dividido para 2, 5. Então, como é que vai ficar isso aqui? E 5 dividido para 5, 1, não é isso? Então, isso aqui vai ficar como? 2 ao quadrado vezes 5. Então, vai ficar assim, ó, raiz de 2 ao quadrado vezes 5. Só que 2 ao quadrado é 4 e raiz de 4 é 2. Por isso que o 2, ele vem para fora e só sobra o 5. Então, a distância de A até B é quem? Tá bem aqui, bonitinho, calculado. É 2 raiz quadrada de 25. Então, vamos praticar um pouco. Olha aqui esse exercício. Determinar o perímetro do triângulo, cujo vértice são os pontos A, B e C. Então, para eu calcular o perímetro desse triângulo, eu vou precisar saber, conhecer a distância de A até B, a distância de B até C e a distância de A até C. Por quê? Quem é o perímetro? É a soma dos três lados. Somente assim eu somo os três lados e eu vou ter o perímetro. Então, vamos começar por AB. Primeiro, vamos identificar quem é o ponto B. É 2 para x e 3 para y. Lembrando que é nessa ordem, x e y. Quem é o ponto C? 5 para x e menos 1 para y. E quem é o ponto A? 1 para x e 1 para y. Então, vamos começar por a distância de A até B. Então, primeiro, é a raiz do xb. Quem é o xb? Olha aqui. O xb é 2, menos o xa. Quem é o xa? É 1. Então, fica 2 menos 1 ao quadrado. Mais o yb. Quem é o yb? 3. Menos, que é da fórmula, né? Vamos lembrar bem aqui, é quem? É o x, a, aliás, b, menos o ya, aliás, o xa ao quadrado, mais o yb menos o ya ao quadrado. Não importa as letrinhas. O importante é a diferença do x ao quadrado mais a diferença dos y ao quadrado. Então, ó, o menos da fórmula, menos
Quem é o YA? O YA é 1 ao quadrado. Então, isso vai ser igual a quem? Ó? 2 menos 1, 3 ao quadrado. Mais 3 menos 1, 2 ao quadrado. Então, isso aqui é quem? 3 ao quadrado. Desculpa, gente. 2 menos 1, olha aqui, né? 2 menos 1 é 1 ao quadrado. Mais 3 menos 1, 2 ao quadrado. Então, isso aqui é quem? Ó? 1 ao quadrado, 1. Mais 2 ao quadrado, 4. Então, é a raiz de 1 mais 4, 5. Então, eu já tenho a distância de A até B. Vamos para a distância de B até C. Então, vai ser quem? O XC, né? O C, ó. C menos B, C menos B. Sempre, vai lá. O XC é 5, olha ele aqui. Menos da fórmula, menos o XA. Aliás, desculpa, o XB. O XB, cadê o XB? O XB, vamos lá. O XB é 2. Então, fica 5 menos 2, mais o YC. O YC é menos 1, menos, ó, o menos da fórmula, o YB, que é 3. Então, fica menos 1 menos 3 ao quadrado. 5 menos 2 é igual a 3, mais, sinais iguais, conserva e soma, não é isso? 1 mais 3, 4 ao quadrado. Quem é 3 ao quadrado? 3 vezes 3, que é 9, menos 4 ao quadrado. A gente fez até anteriormente, é menos 4 vezes menos 4, menos por menos mais, 4 vezes 4, 16. Então, vai ser a raiz quadrada, 9 mais 16, 25. E quem é a raiz de 25? 5. E por último, a distância de A até C. Então, vai ser quem? É de C menos A. Vamos lá. O XC, que é 5, menos o XA. Ó. Menos da fórmula, quem é o XA? 1. Fica 5 menos 1 ao quadrado. Mais o YC, que é menos 1, menos da fórmula, o YA, que é 1 ao quadrado. 5 menos 1, 4 ao quadrado. Mais sinais iguais, conserva e soma. 1 mais 1, 2 ao quadrado. Então, 4 ao quadrado, 16. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, menos por menos, mais 2 vezes 2, 4. Então, vai ser a raiz quadrada de 20. E a gente também já fez essa fatoração no slide anterior, que dá 2 raiz quadrada de 5. Então, quem vai ser esse perímetro? Vai ser a distância de A até B, mais a distância de B até C, mais a distância de A até C. Quem é a distância de A até B? É raiz de 5. De B até C é 5. E de A até C é 2, raiz quadrada de 5. Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu só posso operar onde tem os radicais iguais. Eu tenho um subentendido aqui, ó. Então, fica 1 mais 2, 3, e conserva a raiz de 5. E esse 5 aqui, ele está sozinho. Então, é 3 raiz de 5 mais 5. Ah, e esse Uzinho e C aqui? É simplesmente a unidade que foi chamada, viu? Então, o perímetro desse triângulo ABC é 3 raiz de 5 mais 5. Ok? Então, vamos para a nossa atividade de casa. Para vocês praticarem, vocês vão fazer essas pequenas questões. Boa aula!